3, 2, 1, ao vivo aqui com vocês mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live especial em plena sexta-feira, coisa que eu não costumo fazer, porém essa live de hoje vai ser muito importante, porque como prometido, eu estou começando a entender o que está acontecendo nos outros polos de confecção, mas eu quero saber, acima de tudo, cara, qual é a opinião dos varejistas, cara, qual é a opinião do varejo, o que o varejo está achando de tudo isso? Porque a gente está debatendo aqui muitas coisas relacionadas a nós, fabricantes, né? Então a gente está discutindo muitas coisas assim, nós fabricantes, o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo nos polos, nas fábricas e tudo mais. Então eu decidi, a partir de hoje, a semana que vem eu também terei outra convidada, vamos ouvir a opinião do varejista? Vamos ouvir a opinião dos lojistas. Cara, como é que os lojistas estão lidando com tudo isso? Como é que os lojistas estão se preparando para tudo isso? Porque uma das coisas que eu estudei falando sobre o mercado nosso, porque quando a gente fala das fábricas, se os lojistas também não estiverem preparados, se os lojistas não estiverem prontos para depois que esse efeito passar, depois que a gente reabrir as nossas fábricas, reabrir as nossas lojas, se esse cara que é o lojista, que é o nosso principal comprador, e aí, se esse cara não tiver de pé, se esse cara não tiver bem, se esse cara não tiver estratégia, o que vai adiantar? A gente vai vender para quem? Então eu estou muito preocupado em relação a isso, e por isso eu comecei a chamar aí algumas pessoas que eu considero aí ícones do varejo, para a gente trocar uma ideia com os lojistas e entender um pouco mais sobre eles. Eu quero a opinião deles. Então, sem muitas milongas, como sempre, vamos chamar aqui o nosso convidado da noite. Espera aí, deixa eu achar ele aqui. Aqui! Vamos chamar aqui o nosso convidado. Deixa ele entrar aqui na live. Vamos lá. Aê! E aí, Edu? Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu vou dispensar apresentar você, já que nós somos grandes amigos. Deixa então você se apresentar aí pro pessoal. Edu, primeiramente, obrigado pelo convite. Tá na tua live falando com a tua galera aqui, para mim é muito honroso. Então, pelo convite, muito obrigado. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou a segunda geração da empresa familiar da minha família de vestuário. Nós somos do Rio de Janeiro, somos a DNZ. E eu faço parte hoje da direção de marketing e de novos negócios. Eu cuido da expansão aqui para São Paulo, na parte de varejo, né? E faço parte também da gestão da direção das coordenadas de marketing da empresa há quase 5 anos. Estamos aí na batalha junto com os varejistas aí, que não sabem como que vai ser o dia de amanhã, como que serão os próximos processos aí. Estamos aí tentando entender um pouco como é que vai se proceder. Porque é muito importante o seguinte, né, Lu? Porque para que nós, fabricantes, né, possamos sair disso, a gente precisa de vocês, né? Se Sim. vocês não estiverem bem, não adianta nós estarmos bem. Saber da sua opinião, saber como você, né, que é um profissional de varejo, só para vocês entenderem a importância, assim, eu sempre trago conteúdo de altíssimo nível aqui para vocês. Então, eu escolhi o Lu para estar com a gente hoje porque é um profissional que sabe, entende profundamente de varejo, é um expert. Eu admiro ele porque ele é um expert de varejo. E ele vai poder trazer aqui muitos insights de como que o varejo vai poder lidar com essa situação para que nós, fabricantes, possamos retomar o nosso mercado de uma forma direcionada. E aí, como eu disse que o cara é de alto nível, Lu, eu vou te colocar aqui numa sinuca, mas eu sei, te conheço, eu sei que você vai estar preparado para isso. Eu fiz aqui ó, uma lista de perguntas Opa! para fazer para você. Então, já vamos direto aqui, fazendo a primeira pergunta que eu quero saber é o seguinte, você que atende o consumidor final, né? Como que você está cuidando das suas redes sociais? Como é que você está interagindo com esses clientes para você manter esses clientes seus aquecidos aí? Nesse momento, o mais importante é você, enquanto varejista, enquanto comerciante, não reduzir a sua rede social a um mero catálogo virtual. Você tem que ter muito mais a oferecer do que desconto, frete grátis, catálogo de produto. A sua marca tem que ter história. E certamente você tem o que mostrar. Se você é fabricante, como que você fabrica? Abra a sua fábrica para o seu cliente ver a sua fábrica por dentro. Abra a sua confecção, mostre um pouco os seus parceiros, caso você fabrique com terceiros. Né? Eu acho que nesse momento a gente tem que buscar diferenciais para que não mais a gente fique somente tratando marca em rede social como um catálogo virtual. Porque frete grátis, cupom de desconto, promoções, modelo vestindo roupa, todo mundo está fazendo.
Então, acho que para esse momento, mais do que nunca, quando todos nós, o seu cliente, o meu cliente, todo mundo está em casa 12 horas com o celular na mão, é o momento de você estreitar laços com o seu cliente, é o momento de você fazer a sua marca muito mais do que um catálogo de roupas. Né? Eu acho que é muito importante você entender essa dinâmica como uma oferta de você estreitar os seus laços com o seu cliente. Nesse momento, você pode fazer pontes de contato, mesmo que não tenha métricas sofisticadas, você pode buscar entender um pouco do perfil do seu cliente, lançando enquete nos stories, lançando enquete no feed, interagindo com o seu cliente, humanizando a sua marca. Eu acho que humanizar a marca nesse momento é a coisa mais importante que a gente possa fazer. Mostrar um pouco quem somos nós enquanto proposta de valor, proposta de marca, missão, visão e valores, e mostrar um pouco que você quer conhecer o seu cliente, você quer humanizar a sua marca. Magazine Luiza faz isso muito bem. Magazine Luiza humaniza a marca Magalu muito bem. Boa. Então, acho que o varejo tem que aprender um pouco com isso. É hora de você estreitar laços com o seu cliente. É hora de você chegar mais perto dele, humanizar a sua marca, colocá-la no mesmo patamar do seu cliente. Eu acho que é o engate ideal para você conseguir aí fazer da crise uma limonada menos amarga possível, né? Sim. Agora, já que você falou limonada, eu vou colocar um limão azedo aí no meio, né? Que eu acompanho várias fábricas, né, e tudo mais, e eu vejo que nesse momento, né, onde a gente fala sobre humanização, a gente está passando por uma crise, que primeiro é uma crise humanitária, né? A gente está passando por uma crise de doença, tem pessoas morrendo e tudo mais, e eu estou vendo muitas marcas postando promoção, veja o meu catálogo, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Você acha que é o momento de fazer isso, cara, de ficar postando, sabe, ofertando, né, nesse momento agora, na sua visão? Na minha visão, eu acho que não. Eu acho que as empresas que estão trabalhando na rede social como se nada tivesse acontecendo, elas só reforçam que elas estão completamente desconectadas da realidade. Então, a marca como um agente social, entendendo marca como um agente social, ela tem que estar conectada com a realidade. Então, acho que a sua marca tem que oferecer o mínimo de propósito possível. Nem que você comunique aos seus clientes que o seu propósito hoje financeiro é zelar com a sua equipe, com seus funcionários. Nem que você faça isso, nem que você faça alguma ação filantrópica na sua cidade, na sua micro-região. Mas a sua marca tem que ser mais do que isso. Eu acho que para esse momento, lidar no social dentro da internet como se não tivesse nada acontecendo, eu acho que mais prejudica do que ajuda a marca. Eu acho que você acaba perdendo muita relevância no cenário, né? Boa, cara, maravilhosa essa resposta. Agora vamos para a segunda coisa aqui, né? Uma das maiores dores que nós fabricantes estamos passando. Hoje eu, cara, tive várias reuniões com vários fabricantes, entendendo muita coisa e tal. Uma das coisas que está apertando mais a gente é a questão da saúde financeira. E, inclusive, eu estava conversando com um fabricante hoje e eu estava falando para ele, eu falei assim, ó, tudo bem, a gente está cuidando da nossa saúde financeira, a gente está com essa preocupação de passar os próximos meses e tudo mais, só que se o cliente depois, o varejista, o lojista, ele não tiver dinheiro para comprar, não vai adiantar, né? E aí vai vir todo mundo querendo fazer o quê? Desconto, porque a maioria dos fabricantes vão estar com caixa limitadíssimo, super apertado, aí vai vir todo mundo querendo desconto, e aí eu vou te dar 50%, eu vou te dar 70%, eu vou te vender a roupa que era 50 por R$ 10, e não sei o quê. Como é que você preparou a sua saúde financeira e, na sua visão, né, você acha que essa questão só do desconto vai fazer diferença nessa retomada? A gente tem uma técnica assim pouco eficaz no varejo, que é quando a água chega no pescoço, a gente apela para uma guerra de preço. Então, de repente, isso pode acabar prejudicando mais a sua marca do que ajudando. Em relação à saúde financeira da empresa, eu acho que nesse momento, você varejista, você tem que já começar a pensar como que está a saúde financeira da sua empresa hoje, a sua empresa de quarentena hoje. Como é que está o seu caixa? Se você tem uma reserva, você faz parte da minoria dos varejistas do Brasil. Então aproveita isso para usar da melhor forma possível que você puder. Né? Cada empresa está adotando uma
uma política diferente em termos de pagamento das suas dívidas, dos seus boletos, das negociações. Mas eu acho que se você tem uma reserva, você já sai na frente de muita gente, né? Então, use a sua reserva com muita inteligência, com muito planejamento, para que você possa sair disso melhor. Minha empresa, a prioridade hoje E essa questão... Opa, Pode desculpa. falar, Lu. Desculpa. Na minha empresa hoje, a prioridade é nós estamos conversando com fornecedores para fazer aquilo que o Edu está falando desde o começo, tornar fornecedores parceiros. Eu acho que o Edu tem sido muito positivamente insistente nessa questão. Eu acho que isso tem que ser muito falado assim, com muita incisão. Agora nós temos que ter parceiros entre os nossos fornecedores, entre o nosso locatário da nossa loja. Então, se você puder criar sua rede de parceiros, negociar, postergar algumas coisas que estão aí no pescoço, você puder negociar, perfeito, para que você possa priorizar a sua comunidade, os seus funcionários. Porque o seu funcionário é o cliente da quitanda da sua esquina, que é o pequeno empresário que precisa que você e ele estejam de pé. É a sua boutique e a quitanda, e a banca de esquina, e a padaria. Então, se você puder priorizar a sua comunidade, priorize e preserve. Ótimo! Parabéns! Mais uma. Vamos tornar aqui a questão, vamos aprofundar mais, já que a gente está falando dessa questão das finanças, né? O que você enxerga sobre a questão assim, do crédito do fornecedor, crédito de banco? Como que você, na posição de varejo, lidar com isso, né? E como que você está vendo esse cenário? Olha, eu acho que nesse momento os bancos estão sentindo um pouco a dificuldade de fornecer crédito, até mesmo para aqueles que têm um pré-aprovado com eles. Então, no varejista pequeno e médio, que é para quem a gente fala, eu acho que a coisa mais importante nesse momento é você priorizar o seu crédito como empresa. Não só no banco com o qual você trabalha, mas com os fornecedores que você trabalha. Eu acho que quando essa maré toda passar, eu acho que o crédito que você faz na praça, seja do teu fornecedor pequeno, seja do teu banco, que é a mega corporação que você lida todos os dias, eu acho que o crédito que você firmar nesse momento vai ser crucial para que você consiga aí sobreviver a médio e longo prazo aí depois dessa tsunami enorme que a gente está vivendo aí. E é muito legal a gente falar sobre essa questão do crédito, porque eu falo o seguinte, o crédito ele não é só o dinheiro em si, né? O crédito é uma coisa que é a minha história, né? O crédito é o que eu construí ao longo dos anos que eu tenho fábrica, das parcerias, porque é aquele tal negócio. Vamos supor, né? Eu compro um produto de uma determinada fornecedora têxtil. Pô, faz 10 anos que eu compro dos caras. Sempre paguei os caras certinho. Vamos supor que agora, tipo, eu dei uma escorregada. Né? Então, isso vai acontecer o quê? Quando eu falo sobre essa questão do crédito, é a gente olhar para o passado para projetar o futuro no crédito, né? Que aí vai ter que haver esse consenso. Né? Eu falo tanto, o meu fornecedor de tecido, ele vai olhar o meu passado para projetar o meu futuro, e eu, quanto fabricante, eu sei que muitos lojistas que compram de mim vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou ter que tomar a mesma atitude, entendeu? Eu não vou poder simplesmente cortar o crédito desse cara só porque, tipo, já que ele não pagou aí o que ele estava devendo, então eu vou cortar, eu vou entrar na justiça, eu vou brigar e tal. Eu acho que é o momento também de eu avaliar o crédito, o histórico de compra desse cliente, né, olhar o passado dele comigo, a história que ele construiu junto comigo, né, e a gente buscar um entendimento entre nós dois. Né? Tudo bem, o cara está me devendo lá 30 mil, 50 mil, tipo, claro, esse dinheiro vai me fazer falta ali naquele momento, só que se eu também não gerar crédito para ele, eu não vou receber nem os 50 e vou ficar com mais mercadoria parada dentro da minha fábrica. Então eu entendo que o crédito tem a ver também com a história. Porque da mesma forma, vamos supor que eu, fabricante, fique devendo para algum fornecedor e eu vou precisar sentar com esse cara para ele ver a minha história, eu vou ter que ter a mesma atitude com vários clientes meus. Né? Então o crédito, a gente olha o crédito muito que, mas é o dinheiro do banco, é o dinheiro que está na minha conta, é o dinheiro que está no meu caixa. Eu sempre eu adoto a política de que crédito não é só isso. Crédito é a tua história, é o que você construiu. Né? Então é você analisar o teu passado junto com os teus parceiros e projetar o teu futuro com outros parceiros. Perfeito.
Exatamente isso, Edu. Tirando as burocracias, as formalidades de banco, que trata você como um número, na nossa realidade do dia a dia, crédito é histórico, né? Então, Sim. é você entender que nesse momento o seu cliente está passando por uma dificuldade e para você manter aquela parceria com o seu cliente, você tem que fazer certas concessões, né? É uma questão de você analisar caso a caso. De repente, você, Edu, tem aí 4 mil clientes ativos. Desses 300, você quer fazer um relacionamento de parceria, não sei qual o percentual, mas vai de cada caso. Eu acho que o varejista, falando agora do meu lado do balcão, vai precisar muito disso. A gente só vai conseguir sobreviver se nós tivermos rede de parceiros nesse momento. E eu digo uma coisa: o dinheiro à vista vai valer como nunca valeu antes. E a moeda de negociação vai ser o prazo e a parceria. Eu acho que o dinheiro à vista, falando um pouco de varejo agora, se você trabalha com segmento de compra por impulso, o seu segmento vai estar muito mais dificultado, porque as pessoas estão vendo a dificuldade e o valor do dinheiro hoje, né? Então, acho que o prazo vai ser a grande moeda de troca, né, na relação varejo e indústria. E eu acho que para o meu cliente lá aqui da bancada do varejo, é criar valor para que o cliente sinta o seu produto como pertinente, né? Eu acho que vai passar a valer muito a pertinência do produto. Boa, já que a gente está tocando nesse assunto de parceria, né? O quanto você enxerga a importância da parceria nesse momento? É como o oxigênio das empresas hoje. Eu acho que hoje em dia eu acho que de agora em diante a parceria vai ser o oxigênio das empresas. A gente vai ter que derrubar essa formalidade de varejista e fornecedor, vai ter que derrubar essa formalidade entre varejista e cliente e vai ter que começar a criar rede de relacionamentos. Eu acho que os prazos vão ter que ser alterados, as políticas financeiras, as políticas do setor de cobrança vão ter que ser alteradas. Eu acho que vai ser um excelente momento da gente fazer um apanhado do que vai ficar e do que vai sair, né? Então, vai passar por uma grande limpa, né? E a gente vai começar a criar redes de relacionamentos muito mais fortes do que antes. E olha que interessante o que eu vou falar agora, porque para muitas empresas, o cliente ele era tratado como um número, inclusive para o banco, porque a gente sempre fez análise de cliente olhando score. Olhando score, puxa a ficha do cliente, vê o score, vê a pontuação do score Um dele, número. para ver se ele é bom pagador, se ele é mau pagador. Só que era um número, era só um número, né? Só que deixava-se de olhar, que, tipo, por exemplo, pô, deixa eu sentar com o Lu, vou tomar um café com ele, deixa eu entender a história do varejo dele, deixa eu saber como que ele trabalha, deixa eu ver a foto da loja dele, onde é que ele tem um ponto de venda, deixa... Não, era análise fria, né? Tipo, era você chegar lá, o vendedor queria te vender, aí me dá aqui o teu cadastro, vou analisar aqui, vamos ver o seu CNPJ, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui, deixa eu ver a pontuação sua do score. E eu acredito que agora nós, quanto fabricantes, vamos ter que rever esse conceito, né? Com certeza, com certeza. Fabricante varejista, né? Especialmente o pessoal que trabalha com atacado, né? Com ponto de venda de atacado, de produto pronto, que trabalha muito com faturamento, com cheque crucial, crucial. Eu acho que a gente vai ter que abandonar um pouco essa formalidade de tratar cliente como um score, como um número, Sim. e tratar cliente pelo histórico, né? É o histórico desse parceiro com você, entendeu? Ele trabalha contigo há tantos anos, ele valoriza o teu produto, que é muito importante, ele sabe que somente você faz aquele tipo de produto, então vale a pena você investir naquele cara, né? Porque ele sabe como expor o teu produto, sabe como vender o seu produto, ele valoriza o seu produto. Então, eu acho que para esse momento a gente vai ter que deixar um pouco essa mentalidade bancária de tratar cliente como score, que eu sempre fui contra, e para tratar um pouco mais olho no olho. Eu acho que o ponto de hoje, Edu, o que vai reger as novas relações comerciais é o olho no olho. E agora, assim, eu já estou fazendo várias perguntas, eu também tenho a mesma visão que você. Aliás, eu já era uma pessoa que analisava muito o meu cliente mais pelo tete a tete, pelo olho no olho, pelo conversar, pelo entender quem é o cara e tudo mais. E eu acredito que essa vai ser a melhor análise financeira que a gente vai fazer daqui para frente.
né, que a gente está falando tanto aqui de pregar essa questão da parceria. Mas agora eu estou fazendo muitas perguntas, aí eu quero ouvir de você, né, quanto varejista, quanto um cara de mercado e tal. Na sua opinião, o que você considera importante para esse momento agora? Olha, Edu, eu acho que nesse momento, primeiramente, está vivendo um e às vezes o cenário muda, às vezes, muitas vezes no mesmo dia. Então, eu tenho acompanhado muito as suas lives, você tem muitos confeccionistas e varejistas que te seguem. Quando vamos abrir portas? Eu acho que essa É, demanda, essa agonia que nós estamos sentindo, ela é refletida quando nós deixamos que as demandas imediatas tomem conta da gente, uma parte mais emocional. Mas a gente tem que entender o seguinte: nós hoje, abrindo a loja, nós vamos vender para quem? Nós temos que cenário hoje para trabalhar? Nós temos uma indústria aberta hoje para me abastecer? O Edu está aberto, a Black West está aberta para mandar mercadoria para mim? O meu cliente, ele vai vir comprar minha mercadoria? Nós temos que entender o seguinte: se você quer abrir sua loja hoje, você vai ter os encargos de estar com a loja aberta, você vai perder a prerrogativa que você tem de negociar aluguel com o seu proprietário, você vai ter que encarar os custos fixos de frente, porque na minha empresa, Edu, nós lançamos mão até de suspender, que a Anatel permite isso, o nosso fornecimento de internet por 30 dias. Então, nós enxugamos todos os custos. Se nós voltarmos amanhã, eu vou ter uma planilha de custo desse tamanho. Eu vou ter um faturamento desse tamanho para equilibrar? Provavelmente não. Então, eu acho que a gente tem que buscar um pouco esse nosso. E nós temos que pensar a médio e longo prazo. Eu vou hoje de quarentena negociando com o meu senhorio, com o meu locador na minha loja, nas minhas lojas, eu vou fazendo a minha rede de relacionamentos com meus fornecedores e eu vou me fortalecer aqui nos bastidores para voltar 10 vezes maior. Eu acho que você que é varejista tem que pensar por esse lado. Né? Eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente, deixar um pouco as emoções de lado, essa urgência imediata de lado. Se você tem custos imediatos, você tem que trabalhar isso imediatamente. Mas talvez abrir a porta nesse momento não vai salvar o seu negócio. Né? Um outro ponto. Tá dando para me ouvir, Edu? tá, tô te ouvindo. Um outro ponto que eu acho que é importante é o seguinte: nesse momento que nós todos estamos em casa, 12 horas, 14 horas, 10 horas com o celular na mão, eu quero que vocês peguem os grupos de WhatsApp de vocês, dos seus colegas de trabalho, do seu shopping, da sua rua comercial. Eu quero que vocês analisem o que está para o meu grupo. É o dia inteiro compartilhando vídeo e link e fake news e informações pessimistas o dia inteiro. Não se troca uma informação sobre progresso, uma ideia construtiva para o setor, para a sua microrregião, uma proposta de valor, uma ideia de criar um comitê, que o Edu está falando aqui direto dos comitês regionais. Então, é o dia inteiro compartilhando pessimismo e fake news. Então, acho que é o seguinte: você que está me ouvindo agora, de repente é você que vai moralizar o seu grupo do WhatsApp, dos seus colegas de profissão. É você que vai chegar e vai dizer: gente, vamos falar agora de proposta? Vamos parar de encaminhar link, meme, vídeo, notícia. Vamos parar com isso um pouco e vamos ver o que a nossa rua precisa hoje? Vamos formar um comitê aqui, fazer um fundo de R$ 200 cada lojista para fazer uma ação de marketing no segundo semestre? Como é que vai ser o nosso Natal? Porque para quem é do varejo, Edu, já é Natal, cara. Já é Natal. Já é Natal. Então, como é que vai ser o nosso Natal? Então, a gente tem que ser aquele tipo de empresário que deixa um pouco de lado as rivalidades políticas, né, para esse momento e vem para cima para ações imediatas. Luiz Felipe, o Edu, a gente não tem como propor para o Brasil inteiro, porque a região de Nordeste, Centro-Oeste, Sul de Minas, Rio, tem demandas específicas. Existem demandas nacionais, mas tem muita demanda específica. Né? Então, acho que
o valor dos comitês regionais, que o Edu está frisando aqui muito, isso tem um valor para esse momento inestimável, entendeu? Então, gente, de repente você, quando a live acabar, entra nos seus grupos de WhatsApp, dos seus colegas de trabalho e fala, gente, vamos parar com isso? Vamos propor? Vamos fazer um fundo de investimento para nossa rua, para o nosso shopping? Vamos fazer ações pontuais? Eu acho que a gente começa a sair um pouco, Edu, de um discurso político raso, que não chega a lugar nenhum e começa a fazer proposta. É isso que a gente tem que ter hoje, proposta. Né? Eu acho que essa questão do grupo de WhatsApp hoje, para mim, é fundamental. Né? Eu quero contribuir com a sua fala. Eu conversando hoje mais cedo com um amigo meu de 30 anos, que nós somos amigos, e ele também é varejista, ele é um grande varejista da região de Ribeirão Preto, e ele estava me contando das dificuldades dele, e ele me contou que ele se sentiu muito feliz a partir do momento que outros lojistas lá de Ribeirão começaram a procurar ele para perguntar o que ele estava fazendo, não sei o que, tal, tal. E ele começou a dar conselhos positivos para os caras. Ele falou, Edu, eu me senti tão bem, cara, eu me senti tão bem. A partir do momento que eu comecei a compartilhar com os caras, tipo, não, pô, vamos fazer assim, vamos não sei o que. Ele começou a compartilhar com os amigos dele, lá, as pessoas que procuraram ele, não falando, pô, fudeu, agora ferrou para todo mundo. Não, ele começou a falar, ó, como que ele fez para lidar com a loja dele, como que ele negociou com os fornecedores, como que ele fez isso, como que ele fez aquilo. E aí ele me ligou e falou, cara, eu me senti tão bem fazendo isso. Aí eu falei, pois bem, se você fizer isso 3 vezes ao dia, falei para ele, se você fizer isso 3 vezes ao dia, de procurar 3 pessoas que você possa ajudar, que você possa levar algo positivo para a pessoa, você vai ver que a tua cabeça começa a ficar positiva automaticamente. Automaticamente a sua cabeça começa a mudar. Porque muitas vezes a gente deixa de contribuir com alguém porque às vezes a gente não acha dentro de nós que a gente tem capacidade de ajudar alguém, mas a gente não pode medir o problema do outro com o meu problema. Perfeito. Né? Então eu falei, e aí eu comecei a falar para ele, e aí ele falando para mim hoje que ele já fez uma lista dos caras que ele vai ligar, e ele vai lançar uma campanha no Instagram dele, perguntando como eu posso te ajudar. Mande aqui a sua pergunta, como eu posso te ajudar, como eu posso te servir, porque às vezes o que acontece? A gente tem um monte de respostas dentro da gente que a gente nem sabe que tem, porque nunca ninguém te perguntou. Isso. E aí quando você é desafiado a ajudar alguém, que alguém te pergunta uma coisa, que alguém te traz um problema, tal, não sei o que tem, você tira isso de dentro de você. Você fala, às vezes você olha e fala, cara, nem eu sabia que eu tinha tanto conhecimento, nem eu sabia que eu podia ajudar tantas pessoas. Né? E aí, com isso, na verdade, quando você está falando para o outro, você está ajudando o outro, na verdade, você está ajudando a você mesmo. Porque você está extraindo o que é de melhor que existe dentro de você. Né? Então, é muito olhar por esse lado que você está falando, né? Da gente olhar ali a nossa rua, a nossa comunidade, não olhar só para o nosso umbigo, mas também o mínimo que a gente pode fazer por alguém é o máximo, às vezes, para aquela pessoa. E isso vai fazer tão bem para nós quanto para eles. Perfeito. Eu acho que o empresário, no geral, eu acho que é um costume muito brasileiro. Eu não sei se isso lá fora é da mesma forma, mas nós temos o péssimo costume, existe um péssimo costume que para no ar, que é uma coisa meio medíocre de reter conhecimento. Então as pessoas acham que retendo conhecimento, elas estão fazendo um serviço bacana para si e para sua comunidade. Então acho que existe muita mesquinharia nesse sentido, na divisão de conhecimento. Quando você entende que para o seu negócio... Oi, voltou. Voltou. Existe uma coisa muito mesquinha no nosso segmento, eu acho que em todos os segmentos, que é a retenção de conhecimento. As pessoas entendem que reter conhecimento é bom para os seus negócios. Né? E a gente acaba perdendo muitos momentos de troca de valor, troca de produto, troca de informação, troca de conhecimento, que pode valorizar a cadeia como um todo, a sua micro-região como um todo, por conta dessa cultura de reter muita informação, né, Edu? Exato. E aí agora, antes de eu te fazer aqui mais 2 perguntas, eu queria que você já desse mais um panorama geral aí para a gente contribuir com o pessoal. Olha, eu queria dizer o seguinte para vocês, gente. A gente, quando trata de consumo, a gente tem que olhar para os Estados Unidos, que é o maior mercado de consumo do mundo.
E eu queria reforçar para vocês o que o mercado americano faz historicamente em tempos de crise. Isso quando a Bolsa de Valores quebrou em Nova York em 1929. Isso na Sim, na crise Grande Depressão. na Grande Depressão. Isso em 2008. Isso quando teve as Torres Gêmeas e isso na crise atual. Qual que é a primeira coisa que o governo americano faz? Injeta dinheiro na economia para o consumo não parar. Porque os Estados Unidos é um castelo de areia. Sem consumo, ele rui, ele acaba. Né? Então, inclusive, depois das Torres Gêmeas, quando houve o atentado das Torres Gêmeas, o Bush, presidente Bush, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, gerou até muita controvérsia. Ele disse assim, americanos, não parem de consumir. Não parem Foi. de ir ao mercado. Você lembra disso, Essa Edu? fase foi histórica. Foi histórica. Gerou muita controvérsia aí, né? Por questões humanitárias, mas foi a primeira coisa que ele falou, porque ele sabe como funciona. Então, gente, vamos pressionar os nossos governantes da maneira que a gente pode para que a economia não pare quando isso tudo passar. Porque a gente quer Sim. voltar a trabalhar. A gente quer voltar a trabalhar com segurança, com saúde e responsabilidade. E a gente precisa que, a exemplo dos norte-americanos, a roda da economia não pare, porque eles têm consciência e eles são o país, o mercado consumidor grande que são, porque eles sabem disso, que a roda da economia é o que mantém o país ativo. E nisso, né, Edu, falando de Brasil, onde o nosso segmento, confecção e varejo, movimenta aí 20% dos empregos e das riquezas do Brasil, isso se torna ainda muito mais dramático. Né? Exato. E arrematando um pouco com o nosso cenário, só para falar um pouco da minha visão, esse ano tem eleição, né? Esse ano tem eleição para Sim. município. E eu quero Eleição saber o municipal. seguinte: quantos candidatos para a prefeitura da sua cidade conhecem o seu segmento? Foi na sua fábrica? Visitou a rua de lojas, o seu comércio ao ar livre da sua cidade? Agora eles vão. Agora eles vão. Quando acabar a quarentena, eles vão para a rua. E eles vão pedir voto na sua loja. Mas procure saber, pelo histórico, quais são os políticos da sua cidade que estão comprometidos com o nosso segmento. A gente tem muita força política, a gente só não tem consciência disso ainda. Sim, porque quando a gente fala da indústria têxtil se unindo com o varejo, cara do céu, nós somos uma porque assim, só o setor têxtil, por si só, ele já é o segundo maior do Brasil em representatividade de emprego. Quando a gente juntar o atacado com o varejo, cara do céu, a gente tem uma força, Uma a gente fera. nos A gente tem uma tornamos a maior fera. mola propulsora de emprego do país. Nós temos uma Simplesmente isso. fera. Simples assim. Não tem para ninguém. Eu costumo dizer que em momentos de crise, a gente sabe disso. Governo socorre aviação civil, telecomunicação, um pouco a parte de turismo Agronegócio. e agronegócio. É isso. Por quê? Porque eles são organizados. São segmentos com grandes players, são poucos players, e banco. O mais importante de todos é banco, que é um segmento que eu fico possesso. Eles são poucos players gigantescos e organizados. Não Sim. necessariamente porque eles têm a bancada no congresso deles. Também por isso. Mas porque eles são organizados. Então, você imagina o que o Edu falou. Se juntar confecção e varejo e considerar como uma indústria só, nós temos uma fera imbatível no Brasil. Imbatível. Cara, olha essa ideia aí, vamos levantar essa bandeira, hein? Porra, eu tô Vamos levantar dentro. essa bandeira. Porque aí, se juntar isso, meu Deus do céu, nós somos, como a gente falou aqui, ó, imbatíveis. E aí sim a Imbatíveis. gente começa a mudar a história. Porque até eu enxergo o seguinte: existe muita disputa, tá, entre também o varejo e a confecção e o varejo. Porque existe a guerra de preço, existe não sei o quê. Agora, na minha visão, e eu quero a sua opinião agora, que eu vejo o seguinte: imagina, tá? Se as confecções e as lojas de varejo começassem a se aproximar mais, você acha que ia existir essa, desculpa a expressão, prostituição de preço que existe no mercado? Você Não. acha que existiria espaço para tanta informalidade como existe? Edu, você sabe muito mais do que eu o quanto a informalidade está presente no nosso setor. E a informalidade traz a reboque algumas técnicas de venda e de abordagem, de construção de marca,
que são danosas para o próprio segmento, né? Então, aqui, falando de varejo, e isso deve acontecer na indústria também, quando você começa a entrar no embate de preço, você está declarando a sua própria falência, porque o seu Sim, concorrente sempre pode fazer mais barato, entendeu? As pessoas que costuram ali no Brás, né, os que têm as confecções, eles sempre podem fazer mais barato do que você que é nacional, entendeu? sim. Então, quando você começa a ter esse embate, você está cavando a sua própria cova, né? Então, acho que isso está pautado um pouco aí pelo alto grau de informalidade. Eu acho também que falta muita instrução a nível superior de gestão de varejo no Brasil, né? Isso faz com que as pessoas, os empresários acabem atuando no método tentativa e erro, né? Eu vou baixar meu preço, vou colocar uma placona de sale na minha maior que a minha logomarca na fachada, vai uma placa de promoção, né? Então, eu acho que o setor acaba se deteriorando, né, nesse quesito. Eu acho que essa união com varejo e varejo e indústria, né, comércio e indústria, como uma força só, porque de fato somos. Se o varejista cai, o confeccionista também cai, eu acho que isso seria assim, fenomenal. A grande dificuldade que nós temos, agora falando de um olhar bem prático, é na capilaridade, né, Edu? A gente sabe do grau de informalidade das indústrias do Brasil, a gente sabe do grau de informalidade dos varejistas do Brasil. Então, de repente, a alta capilaridade possa ser um embargo para a nossa unicidade. Faz Sim, sentido? que eu vejo o seguinte: se nós, a confecção da indústria, tivermos uma proximidade com o varejo, automaticamente não vai haver muito espaço para o mercado informal. E eu vejo também mais além, tá? Eu vejo mais além, que não só a questão da informalidade, mas também, olhando no futuro próspero, que a gente aprenda com o que está acontecendo hoje para construir um futuro melhor amanhã, porque o passado já não vai servir mais como referência para nós. Daqui para frente só vai existir o futuro, certo? Aí o que, que vai acontecer? A gente olhando para esse cenário, pensando em futuro, se a gente criar uma proximidade entre o atacado e o varejo, acho que a gente nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais parceiros. Eu acho também que o nível da moda começa a subir. Eu acho que o nível do produto começa a subir, porque as pessoas vão começar a ter um comportamento de consumo pós passar tudo isso, que vai ser um consumo mais consciente, na minha opinião. Vai ser um consumo mais consciente no sentido de falar assim, cara, eu vou valorizar o produto que eu estou comprando. Então, acho que essa questão da roupa descartável, ela tende a cair por si só, né? Porque as pessoas vão ser muito mais qualitativos do que quantitativos. Eu vejo aí que vai haver uma mudança drástica no cenário e quem tiver um olhar especial para enxergar isso na frente vai nadar de braçada. Mas eu agora, falando aqui com você, me veio o insight que se a gente começar a unir mesmo a indústria com o varejo, realmente a gente tem muito a ganhar. Os dois setores ganham. Por quê? Para que eu possa produzir um produto de qualidade, você tem que vender um produto de valor agregado, e aí a gente vai começar a politizar o preço e não prostituir o preço. Eu acho que a gente começa a elevar o nível de qualidade, a gente começa a falar mais de moda, mais de conceito, do que briga de preço, guerra de preço. E é outra questão também que vai acontecer naturalmente. O Brasil fabrica por ano 9 bilhões de peças de roupa. É muita, muita coisa. E eu Muita vejo coisa. que esse número, a gente vai aprender tanto com essa lição agora, que esse número vai cair para um terço disso ou menos. Então a gente vai ter que aprender que quem fazia 100 mil peças, eu vou ganhar no giro, no giro. Esse cara, ele vai aprender uma boa lição agora, certo? E ele vai entender que não é o giro. Cara, eu prefiro fazer 10 mil peças ganhando R$ 100 por peça do que 100 mil peças ganhando R$ 10 por peça. Perfeito. Perfeito. Então, a gente vai mudar esse cenário e se tiver essa proximidade com o varejo, aí sim a gente consegue mudar esse cenário de uma forma mais inteligente. Exatamente. É uma questão de. Essa questão que você tocou muito bem, da mudança de perfil de consumo no varejo, e isso já vem sido previsto e observado e relatado por agências como a WGSN há muito tempo. Então, a gente tem uma nova geração que tem uma instabilidade de emprego muito grande, portanto, ganha-se menos, portanto, o dinheiro vale mais, portanto, o produto que dura pouco vale menos e é menos procurado.
Não é à toa que a gente viu esse ano, ano passado, a crise da Forever 21, né? Então, é um perfil de mudança do consumidor final que a galera de pesquisa já vem relatando, já vem prenunciando. Eu acho que com essa crise atual vai ficar ainda mais acentuado, né? Então, o dinheiro vai valer mais, os produtos de maior valor, maior durabilidade, maior valor de marca mesmo, de propósito, eles vão sair na frente. Cada vez mais o produto de pouca durabilidade, que gera um alto impacto ambiental, que é outra pauta que está em altíssima agora, né? Agora não, há anos, né? Agora está sendo mais acentuado. Né? Então, existe uma corroboração de questões sociais, ambientais, a crise atual. Tudo isso desemboca para quê? É o que você falou. O fabricante de 1 milhão peças mês, talvez ele tenha que fabricar agora 10% disso, 20% disso, só que com mais valor agregado. De repente, o valor agregado dele, se ele produzir 50 mil peças, vai ser muito mais valoroso do que produzir um caminhão. E caminhão, é o que você falou, os 9 bilhões de peças ano. E minha humilde opinião, esse modelo de produzir não vai fazer mais sentido daqui a alguns anos. Sim. Então, só para a gente já partir aí para as prerrogativas finais, falando aqui sobre a questão do cenário do varejo, como você tem lojas no Rio, tem loja em São Paulo, você tem muitos amigos também, assim como eu, que são lojistas e tal. O que você está enxergando aí do cenário para os próximos meses, né, em relação com loja fechada, em relação com tudo isso que você vem vivendo na pele, assim como nós, né, que somos fabricantes, muitos também têm lojas em shopping de atacado e tudo mais. Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, falando um pouco mais sobre esse cenário. Olha, Edu, do lado de cá do balcão, do varejo, é aquilo que eu falei no começo. A gente acaba, que está todo mundo no mesmo barco, de não saber como vai ser o dia de amanhã. O que você tem como saber é quais são as suas forças internas da sua empresa e como é que está o seu mercado, né? Como é que está o seu entorno, o seu mercado. De repente, o momento agora é você olhar para dentro, é você traçar estratégias com o seu público, com o seu mercado, com os seus fornecedores, com a sua cadeia de relacionamentos empresariais, porque o cenário futuro, a gente já tem aí dados comprovados que vai ter um fechamento muito grande de CNPJ, de cadastro de CNPJ no Brasil. Eu já tenho, eu recebi uns relatórios atualizados hoje, e o número é assustador de número de CNPJs do nosso segmento que vai deixar de existir. De repente, Edu, isso pode impactar muito a gente, porque são, de novo, cadeia. São mais pessoas desempregadas, são mais pessoas sem renda para consumir dos comerciantes locais. Né? Então, a gente está imaginando um cenário onde cada vez mais os bem preparados vão sobreviver. Então, acho que para você sobreviver quanto varejista, você tem que olhar as suas forças, usa hoje a sua rede social para fortalecer a sua marca. Não se preocupa hoje em fazer a sua rede social um catálogo virtual, porque você vai estar completamente fora da realidade. A sua marca vai estar vivendo uma realidade paralela. Então, foca em hoje fazer da sua marca um agente social. Quem é você? O que você está fazendo? Quais são suas medidas? Né? Qual que é o peso do seu negócio? Né? E em relação à loja física, a gente está falando muito aqui de virtual, mas a parte que eu mais gosto, inclusive, é a loja física. Né? Eu não gosto tanto do virtual. Por mais que, né, seja absolutamente imprescindível. Na loja física, é o momento de você treinar a sua equipe 10 vezes mais. Se o atendimento antes já era crucial para a fidelização, agora vai ser 20 vezes mais. Porque o momento da compra, o que você falou, Edu, esquece tudo que já foi. Vai mudar tudo, inclusive o perfil do seu consumidor. Você pode ter certeza que quando você reabrir a sua loja, aquele cliente que ia toda semana, dificilmente ele vai continuar indo toda semana. Né? Então vai ser mais uma grande peneira aí, de novo num mercado muito informal, muito desunido, aonde cada vez mais vai ficar de pé aqueles que se profissionalizarem, aqueles que souberem transmitir valor para o seu cliente final, aqueles que souberem valorizar o produto no PDV
e aqueles que souberem fazer um pós-venda excepcional, entendeu? A gente já tem Sim. dados de marketing que fidelizar um cliente custa mais barato que prospectar novos. Do que prospectar novos. E Perfeito. eu costumo dizer o seguinte, se você chegar hoje lá na minha fábrica e fizer uma compra comigo, eu considero o seguinte, eu falo isso para minha equipe de vendas direto. Ah, o Luiz acabou de entrar aqui e fez uma compra aqui na Black. Ele é um cliente? Não. Você passa a ser o meu cliente depois que você fez 5 compras comigo. Porque eu vou ganhar dinheiro numa venda na recorrência. Eu não ganho dinheiro na O venda relacionamento. vendendo uma vez só. Para Perfeito. mim, o cliente de uma venda só, ele me dá fluxo, mas não é o meu cliente. O cliente que me dá retorno é o cliente que me gera recorrência, é o cliente que me compra várias e várias vezes. Aí sim eu ganho dinheiro com esse cara. Eu prefiro ter vários clientes pequenos com muita recorrência, que me compram constantemente, do que ir lá, pô, vou vender 100 mil reais para aquele cara ali. Uhul! Não, eu prefiro gerar recorrência de 10 clientes pequenos de 10 mil reais constantemente. Então, isso tem muito a ver com tudo que você contextualizou agora, que é o trabalho que eu vou fazer agora, né, depois que tudo isso passar, para que a gente saiba trabalhar melhor a questão do cliente como um todo. E agora, já para a gente partir aí para os finalmente, né? Como que você enxerga as suas estratégias de venda, já que a gente está falando sobre vendas, como que você enxerga as suas estratégias de vendas daqui para frente? Edu, o que é bom pontuar nesse momento é o seguinte: nós já vínhamos nos recuperando de uma crise pré-existente, que Sim. era 90% interna, mas tinha um quê externo também. Desvalorização do petróleo, umas questões externas importantes também. Mas, essencialmente, era uma crise interna que vinha desde 2016. Então, nós já vínhamos no varejo no seguinte cenário. Se você abrir a sua porta, presta bem atenção, você varejista. Se você abrir a sua porta e você cruzar os seus braços e esperar o seu cliente, você pode fechar sua porta amanhã, porque você não vai durar. Esse é o ponto que você tem que entender. Passou da época, para a galera do Brás, a época das sacoleiras acabou. Você do varejo, o shopping virou um oásis de entretenimento. Então você vai para tomar um sorvete, você vai para tomar uma casquinha, pegar um cinema, pegar ar-condicionado lá no Rio, que é muito comum. E a compra acaba sendo uma consequência. Então, você não conte mais com o cliente vindo até a sua loja, a não ser que você crie a sua rede de relacionamentos. São seus clientes fidelizados, são aqueles que no varejo você manda o WhatsApp. Se a sua vendedora está na loja o dia inteiro sem vender nada numa segunda-feira, coloca ela no WhatsApp. Sempre tem o que fazer, gente, numa loja. Sempre tem o que fazer. Arrumar um estoque, botar um WhatsApp para fazer foto de produto. Então, acabou. Esquece essa época de ficar achando que o cliente vai vir até você. Primeiro, porque a macrocultura, o macroambiente não permite mais isso. E segundo, Edu, são muitas marcas tentando chamar a sua atenção. Você abre o WhatsApp são 10 lojas. Você abre o Instagram, é só patrocinados. Você sai na rua, é outdoor, é anúncio. Você abre uma revista, são anúncios. Você liga a televisão, são anúncios. É muita marca tentando chamar a sua atenção. Então, você vai ficar de pé se você criar uma rede de relacionamentos com o seu cliente e criar desejo do seu produto, como alguém acabou de falar aqui embaixo. Criar desejo, fazer com que o seu produto tenha um diferencial. A minha marca, Edu, vende produtos básicos, mas eu falo com a convicção, os meus básicos têm um diferencial. Então, o que é o maior desafio? É fazer do básico diferente. Eu acho que esse é o grande fazer um desafio. básico diferente. Esse é o desafio. Então, Edu, eu acho que o varejista ele vai ter que entender isso, né? Que independente se você está numa cidade grande, como a gente está, ou numa cidade pequena, shopping, rua, galeria, você tem que ter na sua loja um celular com o WhatsApp da loja e mandar a sua gerente meter bronca nos seus clientes de maior valor. Se você trabalha com um produto de valor agregado mais alto, você manda uma bolsa de produtos para casa da sua cliente. Vai lá, entendeu? Se você trabalha com segmento cama, mesa e banho, não é o nosso público aqui, faz como eu sei que algumas marcas fazem. Manda, vê quando o seu cliente vai fazer um evento em casa e vai arrumar a cama da sua cliente, né? Então,
existem técnicas de você fazer diferente. Nosso mercado é muito grande, nosso mercado é muito informal, muito pulverizado, e só vai ficar de pé quem souber que agora é o varejista que vai atrás do cliente. Exatamente. Bom, já estamos chegando aqui no final da nossa live. Quero fazer aqui algumas considerações. Eu estou batendo o olho rapidinho aqui em algumas perguntas. Eu vi o pessoal falando, fala do caixa, fala do caixa. O intuito dessa live hoje foi trazer uma coisa, falar assim, eu quero saber o ponto de vista de um varejista. Tá? A gente quis fazer uma live gerando um conteúdo para tirar a sua mente só de falar de desgraça. Eu acho que falar de dinheiro, a gente já fez aqui, acho que umas 5 lives falando sobre linha de crédito, falando sobre a MP 936, inclusive eu fiz uma live hoje falando sobre isso com um especialista da área de finanças e por aí vai. O intuito dessa live foi entender um pouco qual é a visão de um especialista de varejo, entender que o cenário vai mudar, ouvir um pouco da visão dele, das dificuldades que ele vai enfrentar, assim como nós, e trazer, o intuito dessa live foi trazer leveza para você, foi trazer um conteúdo, como a gente veio colocando aqui agora. Não é aqui para falar de política, não é para falar mais de desgraça. Eu acho que eu trouxe aqui o Lu, porque eu conheço ainda o caráter dele e sei o quanto esse cara tem conteúdo que agrega valor para nós. E esse momento agora, plena sexta-feira, todo mundo pilhado, a gente quis trazer um conteúdo relevante para você, mas com leveza, com sutileza e trazendo insights para você. Então, falar sobre caixa, a gente vai ter uma live específica sobre isso. Para falar sobre o produto feito no Brasil, vai ter uma live específica sobre isso. Mas absorva o conteúdo que você está tendo a oportunidade de absorver aqui agora. Porque não é sempre que a gente pode ter um bate-papo tão gostoso assim. Edu, eu queria só aproveitar o engate, eu quero aproveitar alguns minutinhos aí para falar uma coisa que, quando a gente começou a trocar figurinha, era um dos pontos principais que eu queria falar. A minha marca, e eu acho que a sua também, está no momento em que a gente tem que valorizar o nosso país. Eu acho que esse é o ponto central da nossa live. Acabou que a gente falou um pouco sobre isso hoje, mas a gente pode voltar depois para falar mais sobre isso. Mas eu acho que nesse momento é o seguinte: valorize o seu país. Compre do pequeno. Você, que é varejista, você tem um CNPJ e tem um CPF. Como CPF, você vai na pet shop, na quitanda, no mercadinho, o máximo que você puder, no restaurante local da sua cidade, porque eles precisam mais da gente do que os grandes. Gente, McDonald's, Starbucks, Pão de Açúcar, todos eles vão sobreviver. Mas, de repente, o dono da quitanda do seu bairro, que compra na sua loja, precisa que você compre lá, na quitanda dele. Então, gente, valorize enquanto CPF, consumidor final, o mercado brasileiro, o mercado local da sua cidade, e enquanto CNPJ, façam o máximo que vocês puderem para fazer da sua cadeia uma cadeia nacional. Na minha marca é assim. Nós temos o compromisso histórico desde 1981 de fabricar, inclusive com insumos nacionais. Então, até os meus botões são feitos no Brasil. O meu ilhós, o meu botão, a minha linha de costura, a minha agulha, tudo na DNZ é feito no Brasil, que a gente fabrica. Então, se você puder, se você for fabricante, se você for interno ou com terceirizados, com facções, valorize, porque a gente precisa, a gente está no meio de uma guerra. E vocês, assim como eu, assim como o Edu, sabem como que o nosso mercado é invadido por produtos estrangeiros. Isso nos prejudica muito. Eu vi, Edu, numa live, num webinar bacana da DN City, uma proposta que está rolando de aumentar o imposto dos importados no Brasil, de 35% para não sei quantos por cento. Eu venho batendo nessa tecla já há um bom tempo. Inclusive, eu fui o cara que levantou essa bandeira quando quiseram baixar esse imposto. Eu lembro disso. Cara, e meu vídeo viralizou, teve 1.700.000 visualizações, que eu bati a cara e chamei os caras para briga. Falei assim, ó, eu quero ver vocês terem peito de vir me encarar. Chamei os caras para briga, não uma briga mão a mão, mas uma briga de conteúdo. Eu queria que eles me trouxessem argumento do porquê que eles estavam brigando para baixar as alíquotas dos impostos. E eles não vão vir, Edu. Eles não vão vir para briga com você porque eles não têm conhecimento. Esse é um ponto. Mas é o seguinte, isso é muito importante, mas nós temos que pensar o seguinte, vamos elevar as alíquotas para importação? Vamos. Mas, para que um produto chinês, vamos ser bem claro, chegue nos grandes centros comerciais do Brasil,
a 15, 20, 30 reais, 40 reais, a gente sabe que os procedimentos de importação não são 100% regularizados. A gente sabe disso, Edu. Eu dou Então, risada porque eu conheço, eu sei como funcionam os trâmites, eu sei que isso vem de forma ilegal. com certeza. Então, a gente tem que pressionar para que a alíquota seja acrescida e nós temos que fazer a nossa parte comprando do mercadinho, da quitanda, da padaria, do restaurante local e na nossa empresa valorizando insumos, matéria-prima e produtos nacionais. Né? A gente está no meio de uma guerra onde o importado nos ameaça muito e cada vez mais o Brasil precisa ser valorizado. Na minha empresa, o feito no Brasil, o slogan feito no Brasil, vai desde o tag até a fachada. Então a gente trata isso com muita seriedade há muitos anos e eu estou muito feliz e muito satisfeito de ver que está surgindo muitos movimentos de feito no Brasil por aí, nas redes sociais. Eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme para a gente. Lu, nosso tempo está esgotando, a live vai cair a qualquer momento. Queria que você deixasse o seu recado aí para o pessoal que está na live. Manda aí. Gente, foi um prazer. Estou à disposição para quem quiser me chamar no direct, para quem quiser fazer grupo de WhatsApp para a gente propor, para a gente conversar, para fazer mais uma live. Estou à disposição. A gente quer trabalhar na nossa empresa, mas a gente quer trabalhar em conjunto, porque em conjunto nós somos mais fortes. Eu quero agradecer o Edu pelo convite, fiquei muito lisonjeado. Falar com o teu público é muita responsabilidade, é um público alto nível, é um público que trabalha, eu acompanho muito suas lives, agradeço muito o carinho do espaço e espero ter aí contribuído com um pouco para nossa galera. E vou te pedir uma coisa que eu quero também, e estão pedindo muito aqui embaixo, para salvar a live, cara. Essa live tá boa. Com certeza, vamos deixar a live salva e depois de salva ela vai lá pro canal do YouTube também para você poder depois compartilhar com mais pessoas. Lu, quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço. Dizer pela admiração que eu tenho por você, pelo profissional que você é, e tenho certeza que hoje você veio aqui para agregar, para contribuir. Como eu disse, eu fiz lives pesadíssimas, né, essa semana, pesadíssimas no sentido assim de, sabe, de briga, de tal. Eu acho que nada melhor que encerrar a semana com leveza, com um conteúdo de altíssimo nível que você trouxe aqui para compartilhar com a gente, e a gente precisa de mais coisas e mais pessoas como você. Então, meu irmão, um grande beijo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E o pessoal está pedindo aqui, marca mais uma, hein? Aí a gente vai conversar depois, mais para frente a gente vai fazer outra. Estou à disposição, Edu. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho e ao seu público aí que nos acompanhou. Obrigado pelas palminhas que eu vi aí, os elogios. Eu fiquei lendo aqui, eu sou meio míope, mas eu fui lendo aqui embaixo que a galera veio falando. E se nós fizéssemos uma roda, todos nós, eu acho que muitas perguntas aí teriam outros desdobramentos. Edu, muito obrigado. Boa noite para você, bom final de semana. Foi um prazer dividir o teu espaço aqui. Espero que tenha contribuído e até mais. Até mais. Tchau. Tchau.